Olá, meus amigos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos, para que tenhamos a nossa capacidade de compreensão e entendimento aumentadas. O nosso tema de hoje encontra-se no Livro dos Espíritos, no item Perturbação Espírita, e nós vamos falar das questões 163 a 164. E a primeira pergunta é: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? A resposta que os espíritos nos dão: consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Perturbada é assim, sem entender direito o que está acontecendo, que lugar que ela está, o que está acontecendo com ela. Na seguinte pergunta que ele faz, além de trazer um vasto esclarecimento para nós, vai completar também essa pergunta. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? E a resposta que os espíritos nos dão é: não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já se depurou se reconhece quase que imediatamente. Por que acontece isso? Porque ele compreendeu e trabalhou pela sua evolução espiritual. Ele entendeu e deu o valor necessário às coisas materiais, mas não deixou que as coisas materiais gerissem a sua vida, não deixou que as coisas materiais fosse o seu principal interesse. Então ele, durante a sua existência, nessa e em outras que ele já teve, ele foi se depurando, ou seja, ele foi se elevando espiritualmente. Então ele já tem uma capacidade de desprendimento na hora da sua morte muito mais rápida. Aquele homem agarrado às coisas materiais, ele demora mais para se desprender. Por quê? Porque ele deu toda a importância para suas posses, para os seus títulos, para as suas heranças, para aquelas coisas que ele trabalhou tanto para conseguir. Depois que ele desencarnar, vai ficar aí, o que vai acontecer, o que vão fazer com aquelas coisas. Então, esse vai se demorar mais. E na pergunta de 165, o que ele nos pergunta? O que Allan Kardec pergunta aos espíritos? E o conhecimento espírita, ou seja, o conhecimento do espiritismo, exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Ora, meus amigos, com certeza faz toda a diferença. Não que pelo fato de conhecermos, de termos o conhecimento do que vai acontecer, não quer dizer que nós vamos segui-las todas. Alguns de nós vão saber todas, mas não vão colocar em prática. Então não vai adiantar muito isso, se nós não fizermos da forma que é um manual, nos orienta o que nós devemos fazer. Nós compreendermos antecipadamente a nossa situação. Então, quanto maior for a influência da prática do bem nas nossas vidas, a pureza da nossa consciência, saber que a nossa existência é passageira, que estamos aqui para nos auxiliarmos mutuamente, para ampararmos aquele que está caindo, auxiliar aquele que precisa de uma palavra, de um conforto, de um carinho, de um ouvido, porque muitas vezes nós achamos que o auxílio é só aquele de dar uma comida, dar uma roupa, dar um calçado. Não, é dar daquilo que nós já temos. Então, tudo isso faz com que, ao desencarnarmos, no momento da nossa morte, né, nós vamos ter uma forma mais suave de despertar.
Vamos passar sim pela perturbação, mas vai ser como se nós estivéssemos dormindo. Sabe aquele quando você está dormindo e acorda sobressaltado? Às vezes você está viajando, você está na casa de alguém, de um amigo, dormindo, e você acorda assim e olha, nossa, e vê que não é o seu quarto, não é o seu ambiente de costume, você fica meio ali perturbado. Aí daqui a pouco você vai já voltando ao normal. É mais ou menos esse o exemplo. E o nosso despertar vai depender de como nós vivemos, é que nós acabamos de falar, do que nós acreditamos, do que nós fizemos. E esse despertar, né, ele pode durar dias, horas, anos, séculos. Aquele espírito que fez, como nós dissemos aqui, todo o bem, que já fez tudo o que ele podia fazer, dentro da sua capacidade, esse é o que vai demorar dias e horas, né? O outro, infelizmente, ainda vai demorar mais. Aí nós temos uma outra classe dentro desse item, que são as mortes violentas, são aquelas mortes inesperadas, o suicídio, o acidente, um ferimento, uma doença grave que acontece e ceifa a vida. Então, esses casos são mais difíceis, porque o espírito, ao despertar, ele tem muita dificuldade para acreditar, para aceitar que ele está morto. Mesmo vendo seu corpo, ele não acredita que seja o dele. Então ele faz o quê? Ele procura pessoas da sua afeição, seus familiares, ou esposa, namorado, marido, filho, enfim, e tenta conversar, e a pessoa não responde, e ele entra em desespero, e muitas vezes ele se nega realmente a acreditar que ele está morto, ou que ele está desencarnado, né? Então, esse é o mais difícil, porque ele não consegue, muitas vezes ele observa toda lá o seu corpo físico sendo na decomposição em tudo, e ele não consegue se desprender daquela situação. Então, são essas as nossas reflexões de hoje. E quem tiver interesse, leiam, vão lá no Livro dos Espíritos e leiam as questões 163 a 165, porque é muito esclarecedor e muito importante. E nós, em poucos minutos, não temos a condição de explicar tudo que nós gostaríamos. E lá no livro também está explicando mais do que isso, está explicando o que foge à nossa capacidade de compreensão e interpretação. Muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade.